Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem? Iremos para a correção da semana 5 do PET volume 3, Geografia 2021, professora Welma Pereira. O tema dessa semana é espaço urbano, industrialização. Industrialização porque o principal fator para gerar o crescimento de um espaço urbano é a indústria, porque ela atrai mão de obra e exige recursos favoráveis a esse processo, que é energia, comunicação, transporte e mão de obra. Todo esse processo gera a formação do espaço urbano. Número 1. Entre os meios de transporte abaixo, assinale aquele que teve forte participação na expansão da atividade cafeeira e no início da industrialização brasileira. Vamos assinalar o transporte ferroviário, né? Foi o que teve maior participação na atividade cafeeira. 2. Observe a imagem a seguir. Aqui nós vemos um migrante saindo lá do Nordeste da Paraíba em direção a São Paulo, à procura de melhores condições de vida, né? Qual a interpretação que a imagem reflete em relação à urbanização e industrialização brasileira? O processo de industrialização gera modernização no campo, concentração de terras, empobrecimento do pequeno agricultor, e isso faz com que eles migram para a cidade em busca de melhores condições de vida, principalmente com a intenção de trabalhar nas indústrias. Então, resposta: a crescente industrialização associada à modernização no campo e à concentração de terras impulsionou a saída de habitantes do campo para as cidades, fenômeno conhecido como êxodo rural. 3. Observe o mapa abaixo. É o mapa de indústrias no Brasil. A representação do espaço geográfico industrial brasileiro. O que se pode perceber na leitura do mapa é que há uma dinâmica homogênea da industrialização brasileira? Não, há algumas partes industrializadas e outros vazios sem indústrias. O peso que a Zona Franca de Manaus possui graças ao fato dela sozinha ser equivalente a toda a produção industrial do centro-sul do país? Incorreto. A herança histórica da concentração industrial ocorrida na região sudeste do país? Correto. Iniciou o processo de industrialização em São Paulo, Rio de Janeiro e aqui se intensificou. Alternativa letra C. 4. Sobre o processo de desconcentração industrial, responda. Concentração industrial é quando as indústrias estão concentrando em um espaço urbano. E passa a ser desconcentração quando elas buscam atingir ou buscar novas áreas, principalmente cidades médias e menores, para se instalar. Então, resposta: desconcentração industrial está relacionada à diminuição do ritmo de crescimento das indústrias nos grandes centros urbanos e o aumento do número de empresas que transferem suas atividades e se instalam em cidades menores, geralmente localizadas no interior. Letra B. Em que unidade da Federação do Brasil esse fenômeno ocorre com intensidade? Em São Paulo. Em São Paulo foi o espaço que primeiro se industrializou e hoje era o espaço de desconcentração industrial, onde suas indústrias estão buscando se instalar em cidades médias. 3. Cite 3 medidas que os governos podem tomar para atrair indústrias, oferecer incentivos fiscais, né? Para que as indústrias possam pagar menos impostos, aquelas que vão se instalar nessas localidades. Fornecer infraestrutura relacionada à concessão de energia, transportes e comunicação e investimentos em universidades e educação para a formação de mão de obra qualificada. Nessas regiões onde tem mão de obra qualificada, transporte, comunicação e incentivos fiscais, tendem a atrair as novas indústrias, correto? 5. Preencha o esquema com exemplos de vias de transporte e meio de comunicação e em seguida complete a frase. Eu não estou vendo essa frase aqui no PET, mas são rede de transporte, rodoviário, ferroviário, aeroviário, hidroviário, rede de comunicação, televisão, rádio, internet. Espero ter ajudado vocês. Grande abraço, fique com Deus.